A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez que nós estamos aqui no nosso canal para trazer até você conceitos da Palavra de Deus, mais uma pré-aula que estará lhe ajudando a preparar a sua aula. Nós estamos aqui falando a respeito da Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado. Esta revista é uma edição comemorativa da editora Central Gospel e nós já estamos na lição de número 10. Hoje nós vamos falar a respeito da doutrina da Igreja na Reforma. A doutrina da Igreja na Reforma. O nosso textuário está em Atos capítulo 20, versículo de número 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Este é o nosso textuário e o texto bíblico da lição, o texto bíblico base, está em Mateus 16, 13 a 18, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, e também Efésios 2, versículo 21. Eu chamo a atenção aqui para Mateus 16, que é aquele episódio que Jesus está juntamente com os seus discípulos em Cesareia, e ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos vão responder. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Mas aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí neste momento Pedro dá uma daquelas respostas brilhantes. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele que não foi a carne nem o sangue que o revelou, mas foi o Pai. E então no versículo 18, Mateus 16 e 18, Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que Jesus diz: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Cristo, edificarei a minha igreja. Então é uma das primeiras menções da igreja no Novo Testamento. Outro texto colocado aqui é Efésios, capítulo 1, quando Paulo diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então pode ver que Paulo aqui está falando da eleição da igreja que aconteceu antes da fundação do mundo. Note que Paulo fala da eleição aqui no plural, ele diz nos elegeu, ele não está falando de indivíduos, ele está falando do coletivo. A igreja é eleita antes da fundação do mundo. Se eu quero estar entre os eleitos, eu preciso responder pela fé o chamado de Cristo. Quando ele é morto na cruz, ele está atraindo, ele está chamando todos a responderem com fé naquele sacrifício. Então, quando eu respondo com fé o sacrifício de Cristo na cruz, eu faço parte dos eleitos. Outro texto é Efésios 2 e 21. Apenas uma parte desse versículo que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então Paulo está falando no capítulo 2 de Efésios que existe uma pedra, uma pedra de esquina, uma pedra angular. Então ele está fazendo aí um paralelismo, de uma construção de um edifício com a igreja, com o corpo de Cristo. Então esta pedra de esquina, que é a pedra angular,
é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina. E ele vai dizer que em cima desta pedra, sobre esta pedra de esquina, é que a igreja é edificada para ser templo santo no Senhor. São textos maravilhosos que você pode explorar na sua aula. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos o seguinte: como os reformadores conceituavam a igreja, de que maneira Lutero e os demais reformadores que vieram depois dele conceituavam a igreja. Eles então faziam a leitura do momento, momento crítico que a igreja romana enfrentava, e eles comparavam isso com a Bíblia Sagrada. Mas é muito importante salientar aqui: eles jamais desejaram criar uma nova igreja. Nem Lutero, nem os demais reformadores jamais pretenderam criar uma nova igreja ou denominação. Mas foi a oposição ferrenha do Papa e do clero que levou inevitavelmente ao cisma. O papado, a elite da igreja não aceitou, e então eles foram praticamente expulsos, tiveram que sair, porque não era aceito as suas doutrinas no meio da igreja romana. Outro detalhe importante que acontecia nesse tempo era o mercantilismo do sistema romano. Então a visão romana estava centrada na ganância e no desejo desenfreado pela aquisição de bens materiais. E tudo isso cegou a liderança daquela época. Então os reformadores bateram de frente com isso, tentando trazer a igreja de volta para o fundamento bíblico. Então, qual era a concepção eclesiástica dos reformadores? Eles tinham uma visão totalmente bíblica, assim como os apóstolos viam a igreja no tempo primitivo. Assim era a visão dos reformadores, e eles queriam trazer de volta a igreja às suas raízes. Então, a visão dos reformadores caracteriza-se pelo sacerdócio universal dos crentes e pela pregação popular. E isto ia de encontro com a visão da igreja romana, visto como assim sacerdócio universal. A igreja dizia que somente o clero era sacerdote, somente os padres, bispos, só eles são sacerdotes. Então a visão romana ainda é esta. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram regenerados, que estão em Cristo, estes são chamados sacerdotes, conforme a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2:9, em Apocalipse 1:6, em Apocalipse 5:9-10, ele nos fez reis e sacerdotes, todos somos sacerdotes. A pregação também não era a todos, não era no vernáculo, não era no idioma da nação, era tudo em latim, ninguém tinha acesso, ninguém entendia, poucos sabiam falar latim, então não era para se entender mesmo. E os reformadores pregavam, eles defendiam que a igreja precisava pregar de forma popular. Então eles afirmavam que a igreja é espiritual e invisível. Ela é o corpo de Cristo, formado pelos salvos de todas as épocas por Jesus Cristo. Qual é o ponto de vista bíblico sobre a igreja? Então a palavra igreja, ela vem de eclésia ou eclesia, que vem de ek, fora, e o verbo kalel, que é chamar. Então chamados para fora. Esta é a tradução básica do termo eclesia. A origem desse termo, eclesia, denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos em uma assembleia em torno de um propósito específico. Esta palavra já era usada por Heródoto, por Xenofonte, Platão e Eurípides. Vale ressaltar que o conceito de eclesia prevalecia especialmente em Atenas, onde os líderes políticos eram convocados para compor uma assembleia constituinte até 40 vezes por ano,
Então esse é um detalhe muito importante que está na nossa revista. Qual é a origem da igreja? E o nosso comentarista, pastor Gilmar, ele vai dizer que parte significativa dos teólogos concordam que a igreja, corpo de Cristo, teve seu início marcado no dia de Pentecostes. A grande maioria dos teólogos pregam, ensinam desta maneira. Eu diria que a igreja teve a sua origem no Calvário, ali naquele momento onde Jesus é transpassado por uma aliança, por uma lança, melhor dizendo, e do seu lado ali verte sangue e água. Naquele momento Jesus está gerando a igreja. Então esse é um detalhe importante. Esta é a minha visão, que a igreja ela é gerada no Calvário. Ali 50 dias depois, no dia de Pentecostes, a igreja é revestida de poder, ela recebe o Espírito Santo de forma natural. Como que a igreja é conhecida nas páginas sagradas do Novo Testamento? Qual é a natureza da igreja? Ela é chamada de povo de Deus, Então a igreja é constituída por pessoas que foram regeneradas por Cristo e habitadas pelo Espírito Santo. Elas receberam um chamado divino para viver fora do mundo e dos seus princípios. Da mesma forma, foram vocacionadas ao serviço do reino. Então a igreja é conhecida por povo de Deus, mas também a igreja é conhecida como os eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são todos aqueles que responderam ao chamado de Cristo e por livre decisão colocaram-se pelo lado de dentro dos limites do sacrifício expiatório. Então a igreja é conhecida como povo de Deus, como os eleitos, como os santos. Aqui não está se referindo a uma superioridade espiritual, mas a palavra santos aqui se refere apenas a separados, separados do mundo. Então sempre que Pedro escreve, Paulo principalmente, ele inicia as suas cartas falando aos santos que estão na Galácia, em Tessalônica, em Éfeso, e começa chamando as igrejas locais de santos, porque esse grupo de irmãos eles foram separados, nasceram de novo e são chamados a viver em santidade. Mas o termo principal que a igreja é conhecida é como o corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. A metáfora corpo de Cristo também ressalta a íntima ligação da igreja, um grupo de cristãos, com o seu Salvador, porque a igreja é o corpo de Cristo e o Cristo, Jesus Cristo, é a cabeça, ele é o cabeça da igreja. Então é muito interessante aí você analisar a igreja como o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela tem vários membros. Você pode ver isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde ele vai falar sobre a função, sobre a importância de cada membro que forma este único corpo. Cristo só tem um corpo. Este é um detalhe muito importante. Mas a igreja também, além de ser chamada povo de Deus, eleitos, santos, corpo de Cristo, ela é chamada também de templo do Espírito Santo. E você pode ver isso, que o apóstolo Paulo chama a igreja de templo do Espírito Santo, tanto individual quanto coletivamente. Se você olhar ali para 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver Paulo por duas vezes, no versículo 16 e no versículo 17, dirigindo-se à igreja como templo do Espírito Santo de forma coletiva. E você vai ver mais à frente, individualmente, no capítulo 6 da mesma carta aos Coríntios, você vai ver Paulo falando da igreja de forma como templo do Espírito Santo, de forma individual. Esta igreja que foi gerada por Cristo, que é povo de Deus, que é eleita, que é santa, que é o corpo de Cristo, que é templo do Espírito Santo, ela tem um propósito. Qual é o seu principal propósito? O primeiro deles é a comunicação do Evangelho. Uma vez
que nós fomos salvos, fomos alcançados por tão grande graça. Agora nós temos a missão de propagar, né, as grandezas do reino de Deus e estabelecer o reino de Deus através da pregação do Evangelho aqui na terra. Este é o primeiro propósito, né? A pregação, a comunicação do Evangelho. O segundo propósito aqui na nossa revista é a edificação mútua. Nós devemos estar juntos, não podemos estar isolados, devemos ter comunhão com os nossos irmãos na igreja local para que possa existir esta edificação mútua a qual os apóstolos sempre incentivaram em suas cartas. Terceiro item, a responsabilidade social. Então, o primeiro propósito da igreja, a comunicação do Evangelho. O segundo propósito, a edificação mútua. E o terceiro propósito, a responsabilidade social. A igreja também precisa socorrer aos necessitados. Não basta apenas falar do Evangelho, que é o primeiro passo, mas deve também socorrer aqueles que estão famintos, que têm necessidade de roupas, que estão nas ruas. A igreja tem sim esta responsabilidade, porque as obras evidenciam a salvação que Cristo operou em nós. Para concluir, nosso comentarista, pastor Gilmar Chaves, ele diz: pela ousadia e intrepidez dos reformadores, a eclesia foi preservada e devolvida ao seu eixo bíblico. Cabe a nós mantermos levantada a bandeira que os reformadores bradaram, a bandeira que os reformadores ergueram, a qual eles proclamaram. Nós precisamos estar com essa bandeira em mãos. Esta deve ser a nossa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Se este vídeo foi útil para você, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever nesse canal e ajude-nos compartilhando este vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos.